Mateus 24, versículo 42. Quando você vai encontrando, eu vou rezando. Persínio crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sanctum. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictum mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor diz assim para nós: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabeis que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente a palavra de Deus. Falar dos finais dos tempos, de estar preparado, nós estamos falando também de um povo que precisa estar vigilante e precisa estar em oração. A vigilância, a todo momento, nós precisamos estar preparados, porque nós não podemos ser surpreendidos de repente, ou Jesus Cristo virá na sua glória e nós temos que estar preparados, ou nós vamos morrer e vamos ao encontro do Senhor. E aí nós temos que estar preparados para ir para o céu, porque quem não vai para o céu, vai para o inferno. E aí, o reino dos céus, Mateus capítulo 11, versículo 12, diz que o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Então, o reino do céu não é para pessoa preguiçosa. O reino do céu não é para um católico morno, café com leite, Maria mole, um católico pigmeu, rasteiro, pamonha, banana. Não! O reino dos céus é para homens e mulheres que são violentos. E essa violência é uma violência interior. Essa violência é a violência da metanoia, palavra grega que significa mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude. Eu não posso buscar um discurso apenas que se adeque àquilo que eu quero ouvir. Aquilo que às vezes as pessoas hoje querem um pregador coach. O que é um pregador coach? É o pregador que agita a galera. É o pregador que fala aquilo que as pessoas querem escutar. Não é uma pregação coach. Existe a pregação coach e existe a pregação de João Batista. E a pregação de João Batista é aquela que endireita as veredas. A pregação de João Batista é aquela que tem que colocar as montanhas para ficar aplanado. Tem que pegar o prumo do profeta Amós e ver se a parede está alinhada, ou se essa parede está torta pelo pecado,
que está totalmente distante de Deus, aí nós vamos precisar de algumas ferramentas de São José para ajeitar, deixar essa madeira lisa, deixar essa madeira aplainada, plana, deixar as montanhas planas, deixar um caminho. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor, e a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós precisamos nos converter. E o que mais tem dentro da igreja católica é pessoas que ficam adiando a conversão. Depois eu me converto. E tem uns que nem se converte, ele fica lá e não se converte mesmo. Vai até o final dos tempos sem conversão mesmo. Ele acha que ali está ótimo para ele. Então, quando vem esse tipo de pregação que fala que você precisa mudar, que você precisa abandonar o pecado, porque não adianta você pensar que você está no adultério e que você vai para o céu. Não adianta pensar que você está lá na prática da homossexualidade que você vai para o céu. Não adianta você pensar que é o alcoólatra lá e você não quer renunciar aos vícios que você vai para o céu. Paulo já dizia, isso está, eu não estou falando nada de novo. Paulo está dizendo isso lá em 1 Coríntios capítulo 6. Ele já está falando, os alcoólatras, os ladrões, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Isso é Paulo falando. E ele está sendo categórico. Ele está sendo claro. Às vezes as pessoas querem uma pregação que não seja clara. Talvez, quem sabe. E hoje as pessoas querem criar um Jesus próprio, que é o bezerro de ouro lá do Antigo Testamento, que o Moisés subiu, ficou 40 dias, o pessoal falou, Moisés está sumido, nunca mais desceu, 40 dias lá em cima, calma aí, Arão, dá um Deus para nós, e aí recolheu todo o ouro e fizeram lá um bezerro de ouro, e aí começou a festa, a bagunça, todo mundo lá dançar, e agora o bezerro é o nosso Deus. As pessoas hoje, ela quer o bezerro de ouro. Por quê? O bezerro de ouro é o cristianismo conforme eu quero. Eu quero o catolicismo como uma fé de supermercado. Eu vou, escolho o que eu quero, pego para a minha vida. Tem certo tipo de coisa que eu não concordo dentro da igreja católica. Eu não aceito. Eu aceito de fato que o aborto é um crime. Mas em caso de estupro ou outros casos mais delicados, então eu aceito. Então eu sou a favor do assassinato de crianças. Então nós vamos selecionando certo tipo de coisa e a nossa mentalidade vai sendo uma mentalidade pagã, mundana. E nós precisamos endireitar a nossa vereda, porque senão você não vai para o céu. Eu vi uma mulher esses dias, uma mulher mundana, ímpia, profana, promíscua, uma mulher que ela falava não, e aí ela defendia a homossexualidade. Se você está aqui hoje, tem algum problema com isso, eu entendo que você tem as suas dificuldades, como qualquer outra pessoa tem dificuldade, mas qualquer pessoa tem que mudar de vida. Esses dias a gente foi fazer um retiro e chegou uma pessoa lá para fazer o nosso retiro que foi complicado para nós, porque a pessoa falava que era transexual, e aí tem tanto nome que você não, é confuso hoje, você não sabe, né? E aí a pessoa não se, a pessoa é mulher, mas se identifica como homem,
Tá, mas essa categoria no nosso retiro tem homem e tem mulher. Mas ela queria fazer o retiro. Então a gente se depara com certos tipos de coisas do mundo contemporâneo difícil. E a gente precisa saber também acolher essas pessoas, amar essas pessoas, mas falar como Jesus Cristo falou para aquela pecadora pública. Alguém te apedrejou? Não, ninguém me apedrejou. Então vá e não tornes a pecar. Tem uma condição. Você pode ir, mas você não pode mais pecar. Você tem que lutar pelo pecado. E tem pessoa que não quer mais lutar, ela se abandonou no pecado. E aí nós acolhemos essa pessoa. Foi muito difícil para nós, com todas essas coisas, mas a graça de Deus tocou o coração dela. Agora imagina só, essa pessoa é uma mulher que mudou no registro o seu nome. Colocou um nome lá, 6 anos já, chamando como um nome de homem. E aí ela foi no retiro, foi tocada, e agora ela quer ser batizada, ela quer fazer a primeira comunhão, ela quer se crismar. E aí eu tive que conversar com ela, porque a cabeça dela ficou muito confusa, muitas situações. E aí eu não posso esconder a verdade. A verdade, ela precisa ser falada. Eu concordo que existem formas de se falar a verdade. Existem modos de você falar, tonalidades. Existe como que você vai fazendo ali, né? Todo um arrudeio, mas precisa se falar. E eu falava para ela, todo maconheiro, às vezes ele tem um maconheiro que quer parar de usar droga, né? O drogado quer parar de usar droga. O alcoólatra quer parar de usar a bebida. O adúltero tem o desejo de largar o adultério. Mas às vezes a pessoa que está lá, nessa vida, aí ela quer dizer assim para ela mesma, não, eu sou isso. É como se ela dissesse, eu sou a maconha. O outro, não, eu sou o álcool. Não, o outro, eu sou o alcoólatra. Não, você não é isso. O mundo levou a uma bagunça. Quando você tem uma matemática que é simples, 2 mais 2 é igual a 4. É matemático. Quando você começa a querer mudar a história, e você começa a querer mudar como os filósofos começaram a querer mudar toda a história. E quando, não, essa coisa que Deus criou não é, calma aí, não é bem assim. Não é que Deus criou Adão e Eva. E começa a querer dar um jeitinho. Na Bíblia está Adão e Eva, não está Adão e Ivo. Nem Eva e Ivete. Está Adão e Eva. Então isso é a lei natural, 2 mais 2 é 4. E agora, mas essas pessoas sofrem, passam problemas, dificuldades, sim, mas todos nós precisamos mudar. Você precisa ter consciência que você precisa mudar, que eu preciso mudar. Irmão, eu tenho uma filha que tem esse problema, que está falando agora isso. Eu tenho agora um filho que está falando isso. Você vai amar o seu filho. Você vai amar a sua filha. Mas você precisa pontuar. E falar, pela lei de Deus, isso aqui é pecado. A minha mãe, eu fui uma pessoa drogada. Eu fumei maconha. Eu cheirei cocaína. Eu
bebia, eu fui uma pessoa mundana. Mas a minha mãe não aliviava para mim, não. E olha que minha mãe era uma detetive. Eu chegava em casa, ela cheirava a minha mão, cheirava a minha roupa, ia na minha bolsa, mexia. Minha mãe era desse naipe. E a minha mãe era uma investigadora. Eu não chegava drogado em casa, porque a minha mãe sabe, se eu chegasse drogado em casa, a minha mãe sabia que eu estava drogado. E a minha mãe foi aquela leoa que lutou, que bradou, às vezes silenciava, às vezes recuava, às vezes vencia na oração, mas às vezes tinha que ir na exortação, tinha que ir ali colocando regra. Nós precisamos saber que nós precisamos mudar de vida. O que você precisa mudar de vida? O que você precisa fazer para que você esteja mais próximo do céu? Para que você mude a sua vida? Será que se você morrer hoje, você vai para o céu? Será que você hoje morrer? Tem um monte de gente que está falando que vai para o céu. Inclusive essa pessoa que eu falei, que eu iniciei falando que tinha essa mulher que era toda promíscua, ela dando o testemunho, falando lá, que não, que Jesus Cristo sabe que ela tem problema, e que Jesus Cristo é misericordioso, e que a pessoa nasceu assim, então o diabo não tem poder de criar, então quem criou foi Deus, e aí joga a responsabilidade para Deus, tira a responsabilidade dela, e coloca que Deus é o responsável. E aí fala, por exemplo, que Deus, Jesus Cristo é o Senhor, que reconhece Deus, mas não quer sair do pecado. Você não quer abandonar o pecado. A pessoa quer ficar com o pecado, se convence do pecado, quer justificar o pecado. Por que você pega a pessoa, dá um jeito de falar, por quê? Não, eu jogo no tigrinho, por quê? Eu vou ganhar. Já pensou? Eu posso ajudar muita gente. Eu jogando no tigrinho, eu vou ajudar gente. Nossa, eu vou abrir uma creche. E ganha, nunca mais fala nesse assunto. E a pessoa justifica o pecado e vai justificando. E aí são várias situações, eu estou dando um exemplo só. Mas são várias situações, e tem pessoas que é o pior. Às vezes ela quer trazer o pecado para dentro da igreja. Esse dia eu vi um vídeo que era uma aberração. Era um vídeo de uma pessoa, aí ela vinha um jogo de luz para lá, uma mesa de sinuca, e músicas eletrônicas. A pessoa saiu, aí ela falou, aqui é a nossa igreja. Era uma igreja, mas a igreja parecia um boteco, a igreja parecia uma balada. Então, ou seja, a pessoa quer trazer o mundo para dentro da igreja. Aí nas nossas igrejas tem bebida, e aí é uma contradição enorme, porque aí tem lá a pastoral da sobriedade, e aí tem a pastoral da sobriedade na quermesse, quentão à la vontade. Então percebe, a pessoa, eu bebo um pouquinho, beleza, se você bebe um pouquinho, então fica com o seu pouquinho, mas não traga para dentro da igreja. Talvez se você tenha um equilíbrio, maravilhoso, né? Mas não queira trazer as coisas para a igreja, o mundo para a igreja. Quantas pessoas conheceram, se tornaram alcoólatras em quermesse de igreja? Começaram a fumar em quermesse de igreja, em festa de igreja. Tem festa de igreja que você procura onde está Jesus, ele já se mandou há muito tempo, meu irmão. Ele está correndo a milhão. Jesus já não está ali mais muito. Olha só a frase de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney falava assim: quando uma pessoa vai para uma balada do mundo, o anjo da guarda dela fica do lado de fora e ela entra sozinha,
com o diabo. Isso é a frase do santo da igreja. Então nós precisamos mudar de vida. Aí a pessoa, sabe o que ela quer? O mágico de Oz. Ela quer que uma pessoa bota a mão na cabeça dela, que fala uma palavra profética para a vida dela, que a vida dela mude da hora para outra, sem nenhum esforço. Ela quer resolver os problemas dela, ela quer receber a cura, ela quer receber, mas ela não quer pagar o preço. Ela não quer se esforçar. Ela quer um mágico, alguma coisa mágica, alguma coisa que resolva logo a situação dela. Você precisa saber que você precisa mudar de vida. Aí você vai entender agora aquela frase que eu falei de manhã. Pergunta para o seu irmão do lado: você está na pegada ou na pegadinha, meu irmão? Pode olhar, fala para ele. Pergunta para ele, e aí? Você está na pegada ou na pegadinha do malandro? Pessoal, é esse tema que o pessoal me dá? Não tenho culpa. Foi a coordenação que me deu. Então eu tenho que vir aqui cumprir minha missão. Eu não posso pecar por omissão, por não falar a verdade. Tem mulheres que, olha, a sua forma de vestir, você tira assim, para você saber se a sua roupa está adequada. Eu lembro muito bem do padre Gabriel Vilaverde, que tem assim umas frases clássicas, uns textos tremendos na internet. Ele falou: se Nossa Senhora tivesse na chuva, o vestido dela tivesse molhado, sujado, e fosse na sua casa e falasse: minha irmã, você tem um vestido para me dar? Será que você tinha um vestido para que você pudesse dar para Nossa Senhora? Esse vestido que se adequasse para Nossa Senhora, esse é o vestido ideal para ela. E talvez seria o vestido ideal para você também. Então nós precisamos mudar as nossas condutas. Irmão, eu ainda não mudei. E aí? Por isso que você está na igreja católica. Que se estivesse na igreja protestante, muitos eles já tinham te expulsado. A igreja católica é a igreja mãe. Ela espera o momento certo da sua mudança. Quantas vezes eu fui católico e eu fui o católico Raimundo? Você conhece esse? Lá em Brasília tinha esse. O católico Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ele bebe o cálice de Deus e o cálice do diabo com uma facilidade enorme. Ele acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Ele vai na Eucaristia, mas ele vai lá no Espiritismo. Ele vai na Eucaristia, mas ele gosta de fazer uma simpatia retada, Então, são pessoas que ficam pulando a amarelinha de lá para cá. É preciso endireitar as veredas. Aí o pessoal, às vezes, está na paróquia e fala: não, mas a gente precisa vender cerveja para levantar dinheiro. Aí a frase do padre Gabriel Vilaverde fala: então vamos vender logo maconha, droga, vamos para o tráfico, que a gente vai levantar um dinheirão. E pessoal, não estou jogando sotaque para ninguém. Eu nem conheço essa paróquia, eu nem sei, ninguém nem me falou nada. Eu estou falando aqui o que eu prego em todo lugar. E eu não estou falando aqui que todo mundo tem que mudar, que as pessoas têm que mudar. Eu estou falando assim: vamos fazer uma reflexão. Eu não estou impondo, porque eu não sou ditador. Eu estou propondo. Existe uma diferença em você impor e você propor. Repete comigo: o irmão Trovão não está impondo, ele está propondo. Aí olha para o seu irmão do lado e fala: você está entendendo? Fala em inglês para ele, pergunta em inglês para ele: do you understand, my friend?
Então são coisas que nós precisamos mudar na nossa vida, porque de repente, quantas pessoas que estão dentro da igreja e às vezes vão para o inferno? Quantos sacerdotes? Porque quando você estuda, quando você mergulha nos mistérios da igreja, salvação é uma coisa muito séria. Jesus Cristo falou que a porta é estreita, e não falou de porta larga. Ele falou, a porta é estreita e poucos são os que por aí a entram. E a porta da perdição, ela é larga e é uma multidão entrando. Teve um santo que fala, qual é a quantidade que vai para o céu e a que vai para o inferno? A quantidade que vai para o céu é uma torneira fechada que cai um pingo em vez em quando. E a que vai para o inferno é uma torneira aberta jorrando água com intensidade. Então a gente precisa entender que o céu é algo sério. E você precisa saber, eu vou falar bem sincero para você. Olha, cuidado, porque tem muita paróquia aí que um padre santo leva uma multidão para o céu. Agora um padre pecador, ele leva uma multidão para o inferno. Aí tem pessoa que ela quer viver no pecado, aí ela procura um padre, aí o padre fala, isso é pecado. Aí ela vai atrás de outro. Aí ela escuta, aí o outro fala, não, isso é tranquilo. Não, isso aí nem pecado é. Cuidado, minha filha, porque você pode ir, filho e filha da Santa Igreja, você pode ir com um pároco e tudo para o inferno. São Jerônimo e São João Crisóstomo, no século IV e V, falava que de 100 sacerdotes, um ia para o céu. Naquela época, de 100 sacerdotes, um ia para o céu. Naquela época, será que você tem certeza que você vai para o céu? Será que você está se esforçando para ir para o céu? Será que você está sendo esse homem e essa mulher violenta? E aí essas câmeras me filmando é um problema. Mas aí você se vê lá, qualquer coisa, se alguém perguntar, fala, veja lá que é com problema, é São João Crisóstomo e São Jerônimo que falaram. O problema está com eles. Então olha só, essa é a realidade. Existe muita gente, imaginou você está pensando que você vai para o céu e de repente você não ir, é uma coisa muito séria. Então passar 10 mil anos, o que é a eternidade na condenação? Imagina só, 10 mil anos, imagina quanto que de pingo em pingo fosse para encher o oceano. Agora imagine que 10 mil anos cai uma gota, e mais 10 mil anos cai outra gota, e mais 10 mil anos, e será apenas o início para encher o oceano, e apenas vai ser o começo, a eternidade vai ser apenas o início. Imagina só a condenação eterna, que coisa terrível. As pessoas hoje, e tem umas que já estão tão no pecado que ela fala, eu nem tenho medo do inferno mais. Tem umas que falam, eu quero ir para o inferno mesmo, porque Deus é uma coisa meio monótona, uns anjinhos voando, tocando uma flauta, isso aí não é para mim. E aí eu vou contar para você uma história, para você entender. E é interessante que essa pregação, ninguém sorri muito, o negócio fica mais sério, né? As palmas somem, é interessante. Olha só, aí chegou um homem, e chegou o momento da morte, ele morreu, e no momento que ele morreu, São Pedro foi logo recebendo esse rapaz, e aí o São Pedro perguntou, a pergunta foi clara e objetiva, você quer ir para o céu ou para o inferno? Aí o rapaz falou, claro que eu quero ir para o céu é o meu lugar,
Aí São Pedro, não, mas você precisa ter certeza do que você quer. Então é bom você experimentar. Dá uma voltinha lá no céu, depois dá uma voltinha lá no inferno e você vê como é que é. E aí ele foi para o céu, e aí houve aquela adoração, houve aquelas harpas, houve aquele canto lírico dos anjos. A pessoa viu São Francisco, viu o apóstolo Paulo, e aí ela foi vendo aquela beleza do céu. Voltou, aí ele falou, agora você, e aí, como é que é o céu? Pô, o céu é 10. Top da galáxia. Então agora você vai dar uma voltinha lá no quinto dos infernos. E aí ele foi para o inferno. Um anjo da guarda entrou com ele no elevador, apertou quinto dos infernos. Aí o anjo da guarda falou, saiu do elevador e falou, agora é contigo, hein? E aí ele desceu. Aí quando ele desceu, o quinto dos infernos, a porta abriu. Aí quando a porta abriu, aí veio Satanás de blaze smoker, sapato engraxado, parecendo um espelho, o cabelo no gel, e falando assim, seja bem-vindo, meu caro amigo. Acolheu ele. Aí quando ele viu aquela galera do futebol, aí ele viu várias menininhas novas, as novinhas, aí ele foi vendo, ele viu que tinha cerveja no inferno, aí ele deu um sorriso, uísque, Red Label, charutos cubanos. E aí ele foi se sentir à vontade, águas térmicas. E ele foi ficando, e ele falou, rapaz, mas... Aí ele falou, Satanás falaram tão mal de você lá. Falou, rapaz, eu sou gente boa, o pessoal fica me caluniando. Mas aqui é tranquilo. Aí ele voltou. Aí chegou a hora da decisão. E aí, você quer o céu ou quer o inferno? Aí ele falou, rapaz, o céu é bom pra caramba, mas o inferno, olha, eu gostei mais do inferno. O inferno está mais divertido. A escolha é sua. E aí ele desceu, já não precisou nem do anjo apertar para o quinto dos infernos, ele mesmo já apertou e desceu num foguete. Quando de repente abriu a porta do inferno, já veio logo uma labareda de fogo, queimou logo o cabelo. O diabo com um chifre bem caprichado já arrastou ele para dentro do caldeirão. Ele fala, cruz queda, Ave Maria. Ele fala, aqui não, cadê aquele inferno gostoso? Ele falou, ontem foi só propaganda, hoje aqui é a realidade aqui, meu irmão. Hoje eu vou te mostrar com quantos pau faz uma canoa. E toma cacetada no cara, chicote estralando, fogo pegando, de repente vinha um frio, aí o quente, e é uma dor, um tormento. Ou seja, conclusão da historinha. O inferno, o diabo prepara e maqueia que é muito legal, mas na verdade ele é terrível. E Nossa Senhora em Fátima, 1917, ela falou assim, mostrou a primeira catequese de Nossa Senhora de Fátima para as crianças. Nossa Senhora não fica inventando coisinha não, ela vai logo direto ao ponto. Veja logo aí o que é o inferno para a criança. Não tem negócio de ficar aliviando não, vai ver como é que é. Imagina, não mostra isso para a criança que pode traumatizar ela. Nossa Senhora não foi dessa não. A minha Nossa Senhora é diferente, é uma Nossa Senhora violenta. Tem umas que a Nossa Senhora é virgem do silêncio, né? Contemplativa. A minha Nossa Senhora é com um capacete, uma espada, uma couraça. É a Nossa Senhora que vai para a guerra. Ela mostra a realidade nua e crua.
E mostrou para as crianças e falou: ó, existe uma multidão que está indo para o inferno e as pessoas não estão prestando atenção. E na igreja existe ainda pessoa falando que o inferno não existe. Que inferno é coisa que, se tiver um inferno, só o demônio está sozinho lá. Vai nessa. Ou seja, pessoal, chegou o momento, já vou terminando, vamos se preparando. Essa pregação, vamos se preparando. Os ministérios já nem querem pegar nos instrumentos, calma. Fica tranquilo. Já nós vamos, depois dessa pregação a gente vai começar a melhorar. Vamos começar a apertar uns parafusos, deixar uns negócios mais equilibrado. E aí? O que você está mudando? Um dia eu tive um encontro com Deus, eu mudei. Eu parei de ir para balada, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de escutar música do mundo. Eu pergunto para você, você veio para a igreja e você parou o quê? O que você parou? O que você deixou? Porque todo aquele que encontra Jesus, cadê o ministério? Já pode fazer um fundo no teclado. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele deixa algo. Amém. Eu sei, cada um tem alguma coisa, né? Todo mundo tem alguma coisa. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês. Vocês não precisam me responder. Todo mundo que tem um encontro com Deus deixa algo. Mateus, o cobrador de impostos, teve um encontro, deixou a coleteria de impostos. Maria Madalena teve um encontro, ela quebrou o perfume, deixou o perfume da sedução para trás. A samaritana, que já tinha 6 relacionamentos, estava num pecado, numa situação que não era correta, ela deixou o cântaro para trás, que ela tinha ido buscar água naquele poço. A vida dela mudou, ela encontrou uma água viva. Bartimeu, que era aquele mendigo que ficava à beira do caminho, mendigando com a capa da miséria, ele recebeu a cura e deixou a capa da miséria para trás. O que você está deixando para trás? O que você está renunciando hoje para Deus? Você acha que você vai salvar o seu filho nessa vidinha de brincadeira que você está levando? Para salvar o seu filho você vai ter que jejuar muito. Para salvar o seu filho você vai ter que ter muita renúncia, muito sacrifício. Para salvar o teu matrimônio, para salvar a tua casa, para salvar a tua família. Não vai ter uma mágica, não. Você vai ter que entrar na oraria do Senhor. Você vai ter que renunciar. E como é maravilhoso quando Deus faz a obra. Esses dias veio para mim, eu não sei como chama aqui, mas popularmente conhecido como pai de santo. Alguns chamam pai de chiqueiro, outros pai do diabo, depende. Sacerdote do candomblé, 24 anos do candomblé, bateu lá na porta da minha casa. Falou que queria conversar comigo. E ele falou assim: irmão, eu não quero mais o candomblé. Já tinha 24 anos, tinha formado milhares de pessoas. Ele chegou um momento
da luz do Espírito Santo iluminar ele, e ele falar: eu não quero mais, eu quero Jesus Cristo. Eu nunca fui num terreiro, mesmo quando eu era do mundo, graças a Deus. Mas eu falei: vamos lá no terreiro então. E eu fui lá no terreiro dele, rezei uma Ave Maria lá, mostrou, tirei algumas fotos. Ele fez o retiro, renunciou o candomblé. E agora sabe o que está acontecendo? Quando a gente renuncia, a gente deixa as coisas para trás, as pessoas olham para nós e querem nos seguir. E olha para nós e fala: nossa, como é bom. Pô, que maravilha, a Igreja Católica está mudando, pessoas estão mudando de vida, pessoas estão deixando o mundo. E aí agora, já mandaram um recado para mim que vão encontrar comigo. Ele falou que vai vir falar comigo e agora está trazendo agora uma outra mãe de santo, outra sacerdotisa do candomblé, que falou também que quer largar. Esse é o Deus que nós cremos, que nós acreditamos. É o Deus poderoso, é o Deus que tem poder de mudar as pessoas de vida, que tem o poder de dar um coração novo. Você tem que ter fé, acreditar que Deus pode fazer o impossível, acreditar que Deus pode mudar a sua vida. A igreja, ela é mãe, ela tem paciência. Talvez ainda você não conseguiu sair do pecado como você precisa, nem por isso a igreja vai te apedrejar, mas é preciso tocar na ferida, sentir a dor e ter a consciência: eu preciso mudar. Quanto tempo você não se confessa? Será que você já confessou aquele pecado que você fala: eu confesso tudo, mas esse eu não confesso, eu não tenho coragem? E talvez chegou a hora de você confessar esse pecado. Quanto tempo você não confessa? Lázaro tinha 4 dias que estava morto. Você talvez tem 4 anos que não se confessa, 40 anos que não se confessa. Quanto tempo você está morto? Hoje, Deus está gritando como gritou para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Deus hoje está te chamando pelo nome. Chegou a hora de você mudar de vida. Chegou a hora de você falar: é tudo ou nada. Tenha coragem, tenha força. Às vezes a conversão é entregar a vontade de Deus. Veio uma irmã aqui mais cedo conversar comigo, e ela falou: meu pai morreu, eu estou sonhando com meu pai. Talvez chegou a hora da minha conversão, de saber que tudo chega um dia. A morte do pai, a morte da mãe, a morte do irmão. E eu preciso aceitar a vontade de Deus e entregar. Um dia eu olhei para o meu irmão e falei: você está preparado para perder a minha mãe, o meu pai, que eles morrerem? Você já meditou nisso? Ele falou: não, nunca meditei. Mas você precisa meditar, porque vão morrer. Vão morrer, todos nós vamos morrer. Inclusive eu queria morrer hoje agora pregando. Seria maravilhoso. Cair duro aqui agora. Ou morrer comungando. Espetacular. Ou morrer na adoração. Maravilhoso, sedento por Deus, como Futoshi, o venerável Futoshi, que morreu adorando Jesus. Quando foi ver, ele estava lá, com os olhos fixos no Santíssimo Sacramento.
E foram ver, ele tinha morrido. Ou às vezes morrer num retiro. Já pensou se você morreu hoje? Eu fui num retiro em Brasília e o rapaz morreu no retiro. Mas se você morrer hoje escutando uma pregação dessa, você fala, nossa, eu realmente tenho que mudar, você vai para o céu. Você vai para o céu. Quem tem sede de Deus vai para o céu. Você tem sede de Deus? Você quer colocar Jesus Cristo como centro da sua vida? Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Eu preciso muito mudar, hein? Eu preciso muito mudar. Eu tenho muita coisa para mudar. Eu tenho muita coisa para me converter. E que bom que a gente tem coisas para mudar. E Jesus, ele é paciente com a gente. Um dia, deram uma profecia para minha mãe falando... Era a profecia do Tchan, já ouviu essa? A profecia do Tchan, pau que nasce torto não se endireita. Só que eu não tenho profecia do Tchan, eu tenho profecia do marceneiro, do carpinteiro Jesus de Nazaré, que endireita as veredas, coloca a madeira no lugar. Olha para o seu irmão do lado e fala, do you understand, my friend? Yes. Pessoal, alegria de Deus. Vamos colocar Deus no centro, fica de pé. Vamos colocar Deus no centro nesta tarde. Vamos pedir para Deus, falar, Senhor, eu quero mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Qual é a área que você precisa mudar? Feche os seus olhos. Pergunte para você mesmo. Faça uma reflexão. Qual é a parte da sua vida que precisa de mudança? Talvez a primeira mudança que a gente precisa fazer é aprender a amar a Deus. Amar o nosso próximo. Começar a falar palavras de amor. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, pai. Eu te amo, minha mãe. Talvez a primeira palavra é essa. Nós só temos hoje para amar. Coloque Jesus Cristo no centro da sua vida, da sua história. Coloque o Senhor na centralidade. Canta essa canção com todo o teu coração, com toda a tua alma. Quero te louvar. Sim.